Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre você, sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor. Irmãos, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, no capítulo 19, Zaqueu, o publicano. A palavra do Senhor hoje vai falar sobre o que acontece com o homem que tem um encontro com Jesus. O que acontece no coração, na alma, na mente deste homem que tem um encontro com Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vejam que interessante. Zaqueu, para todos os efeitos do mundo, não precisava ter esse encontro com Jesus. Ele não tinha nenhuma necessidade. A maioria das pessoas que buscavam Jesus, elas estavam precisando de alguma coisa. Elas estavam ali ou com uma enfermidade, ou com um problema, alguma coisa muito séria, ou endemoniado, ou então um filho numa situação endemoniada, um filho que morreu, e assim vai. Jesus, ele era rodeado de pessoas que tinham necessidade do socorro de Deus. E Zaqueu, aparentemente, ele não precisava de nada mais. Ele era rico, era chefe dos publicanos, homens que cobravam impostos para o Império Romano. Ele não precisava de nada materialmente. E a palavra também não fala se ele tinha algum problema. A palavra só fala que ele soube que Jesus estava ali e ele sentiu desejo de conhecer Jesus. E ele tentou ali naquela multidão, mas ele não conseguia enxergá-lo porque ele era de pequena estatura. E ele teve dificuldade e não conseguia ver Jesus. E ele sentiu sede de Jesus, ao ponto de um homem rico, que tinha seu status, sua posição social, mas ele nem pensou nisso. Ele correu à frente de Jesus, à frente daquela multidão, correu, adiantou, tentou, levou vantagem naquela velocidade ali para chegar numa árvore
subir numa árvore. Imagine um homem de hoje que tem status, que tem dinheiro, se ele ia correr e subir numa árvore para ver alguém. Alguém que ele sabia que não tinha dinheiro nenhum. Jesus não tinha dinheiro. Ele fez questão de não ter dinheiro. E ali, ele corre na frente de Jesus e ele vai, se adianta, sobe na árvore. E ali, quando Jesus chega exatamente embaixo da árvore, o Espírito Santo de Deus, que habita em Jesus, imediatamente avisou. Avisou tudo para Jesus. Quem estava ali em cima daquela árvore? Jesus sabia. Ele chamou pelo nome. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce daí. Eu preciso. Olha a humildade. Jesus não precisava. Quem precisava de estar com Zaqueu, quem precisava da presença de Jesus era Zaqueu. Mas Jesus, na sua humildade, ele disse: Zaqueu, desce daí, eu preciso estar na sua casa. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus Cristo disse. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Ele sabia que Jesus não tinha bens para dar a ele. Ele sabia que Jesus não tinha nem o dinheiro. Olha que o dinheiro do imposto, quando foi cobrado, Jesus Cristo mandou Pedro ir em determinado lugar, nas águas ali no rio, e tirar um peixe e dali tirar aquela moeda para entregar a César o que é de César. Jesus não tinha com ele dinheiro. Zaqueu gostava de dinheiro. A profissão dele já diz. Mas ele sentiu alegria em receber Jesus na casa dele. E aí, claro que quando ele recebe Jesus na casa dele, que ele sente a presença do Deus vivo, que ele sente a presença do Filho de Deus, imediatamente o coração dele mudou da água para o vinho. O coração dele, que era um coração voltado ao dinheiro, se transformou. Mas antes dessa transformação, dos homens verem o que estava acontecendo, de entenderem a mudança no caráter de Zaqueu, começaram logo a julgar. Todos os que viram a alegria de Zaqueu recebendo Jesus murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Infelizmente, a precipitação do julgamento. Por isso que o Senhor diz em sua palavra que da forma com que julgarmos o nosso próximo, nós seremos julgados. Ali imediatamente já houve um julgamento, um pré-julgamento. Mas Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Isto é, generosidade. Ele se tornou na mesma hora outra pessoa. Porque se ele fosse generoso, antes de conhecer Jesus, com certeza ele não conseguiria ser rico. Porque ele ia realmente compartilhar o que ele tinha. Ele ia ser muito feliz. Porque dinheiro não dá felicidade para ninguém, não. Resolve uma situação naquele momento, resolve aquela necessidade.
Mas dizer que traz felicidade é a maior mentira. E aí ele disse que ia dar metade dos bens dele aos pobres. Generosidade, espírito de generosidade. Já houve uma transformação grande. E aqui a consciência do seu erro, do seu pecado. Por quê? Porque os publicanos, eles costumavam cobrar impostos a mais. Por isso que ele diz na continuação: e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Imediatamente ele quis acertar suas contas com Deus. E era porque ele estava morrendo, estava muito doente, e aí fez isso porque sabia que não ia mesmo levar o dinheiro e que pelo menos ele ia fazer aquilo para ver se a alma dele seria salva. Não. Zaqueu, ele estava tão saudável que ele correu e subiu numa árvore. Ele, além de rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita saúde. Ele tinha muita saúde. Porque não é todo mundo que corre e na hora que você corre ainda sobe numa árvore. E foi o que Zaqueu fez. Então aqui não foi aquele arrependimento na última hora, não, de sua vida. Porque o que vale para Deus é transformação mesmo quando você tem um encontro com Deus. E Deus dá esta oportunidade a todos antes de partir. Ele dá a oportunidade de você ouvir a voz de Deus. Agora você que vai decidir se você vai receber essa palavra e se você vai se transformar. Ou se você realmente está com o coração duro e não quer amolecer seu coração e prefere mesmo a morte eterna. Porque não tem terceira opção. Ou a vida eterna ou a morte eterna. Não acredite no meio termo. Não acredite nele, ele não existe o meio termo. Você pode estudar a palavra de Deus que tem do começo ao final, bem claro. Ou você escolhe a vida eterna com Deus, ou a morte eterna com o adversário de nossas almas. Você já pensou você ficar eternamente com o seu adversário? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a essência de Deus. Como é que você vai passar o resto da sua eternidade com o inimigo, com o seu adversário? É claro que ele não vai ter nada de bom para você ali. Porque primeiro, ele levou você para ali porque ele não suportou ver a imagem e semelhança de Deus bem. E aí o que foi que ele fez? Tentou você. E aí o que foi que você fez? No lugar de você pedir o socorro de Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus para te livrar daquela tentação, você preferiu cair no pecado. Aí vai ficar eternamente, convivendo com o adversário. Vocês sabem como é ruim, como é terrível relacionamento com uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que quer destruir a sua vida. Agora você imagine isso sendo o diabo, aquele anjo caído, que queria ser Deus e caiu com o próprio ódio dele, se tornou trevas. O problema é que ele é muito invejoso e ele tem inveja da sua comunhão com Deus. E é por isso que ele fica te tentando o tempo inteiro para ver se leva você para a morte eterna. Agora, Zaqueu, além de rico, Zaqueu era inteligente, saudável porque essa corrida dele, depois subir na árvore, provou que ele não tinha doença, não. Zaqueu era rico, saudável e inteligente. Porque ele buscou o que realmente importa para o homem. Quando ele esteve ali com Jesus,
ele se tornou generoso e honesto. Honesto. Ele não quis só devolver o que ele pegou a mais de alguém. Ele quis restituir 4 vezes mais do que ele tirou da pessoa. Honesto, generoso. Que coisa maravilhosa. Esta é a palavra que Deus trouxe para a nossa reflexão. Eu queria que essa palavra, ela entrasse no seu coração, na sua alma, e mudasse alguma coisa que precisa ser mudado aqui dentro de você. Nós não vamos levar nada de bens materiais. Nada, irmãos. Por que ter tudo aquilo armazenado? Vamos ter aquilo que nós precisamos ter. Aquilo que nós precisamos. E Deus, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele sabe o que excede daquilo que você precisa. Olhe para a situação do seu próximo. Tem tanta gente precisando de um pouquinho daquilo que você tem muito. E vai fazer toda a diferença na vida desta pessoa. Vai fazer toda a diferença. O que um dia o meu irmão fez na minha vida, o que um dia ele se desprendeu daquele dinheiro que ele tinha, que ele recebia o seu dinheiro direitinho. Estudante de medicina, tinha passado no concurso e estava um concurso que não era esses dinheiros todos não. Mas ali ele, graças a Deus, já tinha tudo o que ele precisava, porque o nosso pai dava boas condições para a gente, muito trabalhador o nosso pai. Um homem digno, honesto, um homem que pensava no outro. Ele ajudou a muitas pessoas a começarem a vida. Papai tinha essa característica. Ele não conseguia ficar bem sabendo que alguém estava precisando. Ele pensava no outro. Ele era comerciante, era caminhoneiro. Mas aonde ele passava, ele deixava a marca de Cristo. Papai, ele era temente a Deus. Se ele soubesse que uma pessoa estava precisando, ele ali socorria. Eu lembro que quando papai ele tinha um depósito de um armazém, então ele vendia em atacado nas feiras livres, no interior, em João Câmara. Ele passou pouco tempo em João Câmara, porque minha mãe adoeceu, não se sentiu bem, a água era salobra, minha mãe era hipertensa, então papai teve que sair de lá. Ele renunciou ao que ele estava ganhando muito bem para que a família, em primeiro lugar, estivesse bem. E Deus abençoou e papai pôde viver sem esse comércio ali, que era muito bom. Mas eu lembro muito bem disso, que papai, bastava ter um rasgãozinho naquele saco, ele achava era bom, ele deixava aquele saco aberto, sacadas grandes, para que as pessoas humildes viessem e levassem. Ele fazia muito isso. E um dia, alguém criou a história de que meu pai tinha falecido. E quando meu pai chegou na feira seguinte para abrir o depósito, o armazém, menino, era tanta gente chorando, porque as pessoas eram chorando de alegria, porque tinham chorado muito naqueles dias, pensando que papai tinha falecido. E papai ainda viveu por muitos e muitos anos depois disso. Graças a Deus. Mas hoje ele está na glória. Minha mãezinha também está na glória. Eles estão com Deus.
Mas voltando ao assunto, mas o desprender, o você ter, mas você não ser egoísta, mesquinho, entendeu? O desprender, a facilidade de... Quando minha mãe faleceu, quem muito chorou foram os mendigos, as mendigas que passavam e que minha mãe chamava e não só dava alguma coisa para elas, como ela se preocupava de dar uma palavra de apoio. Porque eu lembro que depois que minha mãe faleceu, e alguns anos depois, quando eu me casei, fui morar numa daquelas casas que era do meu pai. E aí, quando eu fui morar acho que foi na Mirabol Pereira, ou foi na Avenida 3, porque eu morei nos dois lugares. Eu sei que esta mulher, foi no tempo da Mirabol Pereira, que era uma casinha bem pequenininha, assim que eu me casei. E uma das pessoas que pediam ajuda era essa viúva. Essa viúva se tornou uma grande amiga minha. Por quê? Porque ela falava muito sobre a minha mãe. Ela sempre que passava, ela falava alguma coisa sobre como era a conversa dela com minha mãe. E ela disse que minha mãe chamava e, além de ajudá-la, de dar aquilo que ela podia, ainda chamava para tomar café. E ela tomou muito café na casa da minha mãe. E eu lembro disso, que inclusive a filha dela passou um tempo morando na minha casa, se tornou uma grande amiga mesmo, esta viúva. E exemplo que a minha mãe dava. Eu lembro, eu muito criança ainda, com uns 10 anos, a minha mãe, eu não conseguia nem equilibrar aquela vasilha grande, uma panela, ela dizia, vá e leve para aquela casa. Aquela família precisa de ajuda. Então, eles me deram, assim, muitas aulas disso. Muitas aulas de como você saber dividir aquilo que você tem. Ela tinha prazer de ajudar. E o meu pai também tinha prazer de ajudar o próximo. Ele não tinha essa história de concorrência, não. Ele ajudava outras pessoas a comprarem o seu primeiro caminhão, para que aquela família tivesse seu suprimento. Então, eu digo isso porque... E papai, ele tinha esse coração porque Deus colocou nele. Nós não nascemos bons, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas nós devemos ouvir a voz de Deus quando ele fala sobre Zaqueu. A gente tem que ouvir a voz de Deus quando ele te mostra alguém precisando, porque mesmo que você deixe os vidros fechados do seu carro, você vê fora, porque senão você vai bater. Se você botar uma película muito escura para você não ver as pessoas pedindo ajuda, é porque realmente você vai correr um risco grande de sofrer um acidente. Então você vê. Você vê fora do seu carro, fora do seu conforto, você sabe que tem gente que está precisando. Então, quando Deus tocar no seu coração para ajudar alguém, não pense duas vezes. Não pense duas vezes, ajude. Sempre tem alguém precisando. E se você não tiver nada para dar, ore por esta pessoa que está mendigando, que está precisando de ajuda. Você não faz ideia do poder que tem a sua oração. Quando você se volta para Deus, que pode todas as coisas, e você diz, Senhor, eu não tenho nada aqui, mas o Senhor tem. Providencie, Pai, o alimento daquela pessoa, daquela família. Chegue ali com a tua mão poderosa. Derrama do teu maná sobre aquelas vidas. Você pode pedir isso. Se você não tiver nada para ajudar. Você realmente não tenha nada. Mas se você tiver, você lembre daquela passagem bíblica que Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso que Jesus Cristo disse não é porque ninguém... não, então ninguém é para ter nada. Não é isso. Esse rico que ele está falando
é aquele que Deus abençoa com muitos bens, mas ele não divide com ninguém, porque o Deus dele é o dinheiro. O medo é grande dele passar fome. Ele sabe que tem muito dinheiro, que é impossível ele passar fome com o que ele tem. Mas o cuidado é grande para não dividir com ninguém. Ah, aquela pessoa vai ficar mal acostumada. Não vou dar não, porque é a desculpa de quem realmente que não tem generosidade nenhuma. A desculpa é se eu der, aí amanhã essa pessoa vai querer novamente. Viu? E essa é uma desculpa que não cola para Deus. De jeito nenhum. Porque se você no outro dia não puder dar, você vai dizer, eu não vou dar. Porque hoje eu não tenho, naquele dia eu tinha. Então não existe essa desculpa. Viu? Agora o que eu estou dizendo é que se o teu coração, aonde está o teu coração? Então você pode ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, mas não seja aquele rico que vai para o inferno. O rico que Jesus falou é aquele ambicioso, que o Deus dele é o dinheiro. Agora, você entenda isso. É tão incrível, Deus multiplica o pão daquele que não é mesquinho. É incrível. Deus não vai deixar faltar o pão daquele que não é mesquinho. O mesquinho é bem capaz de, no final da vida dele, por mais dinheiro que ele tenha, e isso aconteceu com diversas pessoas ricas, eles tinham dinheiro e o Deus deles era o dinheiro. E morreram na miséria. Sem nada, perderam tudo que tinha. Chega as pessoas ficam, como foi que fulano conseguiu ficar pobre? Eu acredito que foi porque ele era mesquinho. Que foi porque Deus deu a oportunidade a ele de ajudar alguém e ele não ajudou, mesmo podendo ajudar. Porque esse é aquele rico que realmente ele não tem jeito, Deus dele é o dinheiro, mas quando ele chegar do outro lado, não tem Deus. Não vai ter o dinheiro dele, não. De jeito nenhum. Vai ter o adversário de nossas almas, oferecendo a ele um lugar muito ruim de se morar. Num lugar onde o mau cheiro é grande, de enxofre, e é quente. É quente porque a palavra diz que lá é um fogo que não se apaga. É uma morte eterna, é cruel. E você lembrando, por que eu não pude dividir um pouco daquele dinheiro? Por isso que Jesus fala daquela passagem do rico e de Lázaro. Ele fala muito bem daquela passagem. O rico, ele tinha tudo, ele tinha muito dinheiro, ele não queria dividir com os pobres. Ele queria só para ele. E Lázaro era um mendigo que vivia ali, perto dele, ali nas mediações, comendo das migalhas que caía, dividindo com os cães, e os cães lambendo as feridas de Lázaro. E quando Lázaro partiu, foi para a glória, foi morar com Deus, porque o coração dele estava em Deus. Se não tem pobre que vai para o inferno, porque é mau. Também tem isso. Mas Lázaro, esse Lázaro que Jesus fala, ele foi para o seio de Abraão. Ele ficou na glória do Pai. Ele estava realmente no céu, que nós gostamos tanto, falamos tanto dele e queremos tanto ir para lá, morar com Deus. Né? E aí Lázaro foi. E passado um tempo, o rico morreu também. E como o Deus dele era o dinheiro, ele não encontrou Deus lá. Ele encontrou sofrimento. E ele, no sofrimento muito grande, Jesus narra que ele, sentindo muita sede, ele pede. Ele diz assim, ele vê
onde Lázaro está. Deus revela para ele aonde ele poderia estar também. E aí ele vê aonde Lázaro está. Aí ele diz, Senhor, olha só que até ali ele não quis perder a pose. No lugar dele dizer, Senhor, diga a Lázaro que eu estou implorando, né? Não, ele disse assim, Senhor, ordena que Lázaro... Aí o Senhor disse, não, é intransponível aqui onde você está para onde ele está. Então não tem como Lázaro vir te ajudar. Não tem como você ter contato com Lázaro, porque você está no outro extremo. Aí ele disse, então deixa que os meus irmãos, que eu tenha com meus irmãos, para avisar a eles que eles mudem, que eles deixem de ser mesquinhos, né, com outras palavras, mas ele pede assim, ele diz que eles saibam disso, para que eles não venham ficar aqui comigo no inferno. Aí Deus disse que também era intransponível. Então essa história que diz que quem morreu volta e fica encarnando aqui, aí já a palavra de Deus já derruba. Porque ele estava ali e o que Deus avisou é que ele não poderia, de forma alguma, avisar os irmãos. Não tinha como ele descer. Ele ia à terra para avisar os irmãos. Não tinha. Então, essa história de que a pessoa morreu e voltou, saibam que é demônio. É demônio que ele se incorpora na pessoa e a pessoa pensa que é fulano que nasceu e não sei o quê. Não é verdade. Não é verdade. Depois que você morre, você não volta. Mas isso vai ser em outro momento que Deus queira que eu fale sobre isso. Certo? Mas a palavra de Deus é bem clara. Ele avisou a este rico que ele não poderia descer para avisar os irmãos. Ele não poderia ir até a terra, onde estavam os vivos, para avisar, para que eles não viessem para o inferno. Mas ele disse que aqui tem os profetas e tem a palavra, aqui na terra. Então os irmãos dele iam ter a oportunidade de fazer o que Zaqueu fez. Entendeu? De mudar da água para o vinho. É a oportunidade que Deus nos dá enquanto nós estamos aqui, caminhando para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas nós estamos caminhando aqui. E só tem um caminho que leva para a vida eterna. É através de Jesus. É através da cruz. A cruz quer dizer renúncia do pecado. Transformação de vida. Transformação de vida. É você entender que o sacrifício de Jesus foi também por você, porque foi por todos nós. Foi por todos nós que Jesus morreu. Foi por Zaqueu, foi por todos nós. Essa palavra é uma palavra de vida, o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele estava totalmente voltado para a morte eterna. Ele ia ter uma morte eterna. Mas ele foi muito inteligente. Ele procurou saber quem é Jesus? Quem é esse homem que essa multidão segue ele? Por que essa multidão segue? E ele entendeu tudo quando Jesus esteve com ele. Mesmo sendo julgado pelos outros, dizendo que Jesus estava ali, como é que pode? O julgamento logo. Como é que Jesus está ali com um pecador? Aí Jesus explica no final. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque, no 10,
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos nenhuma oportunidade de vida eterna. Do jeito que nós estávamos caminhando. Foi por isso que Jesus veio. Nós estávamos fadados à morte eterna. Jesus veio e mudou a nossa história. E hoje nós temos a possibilidade de termos uma vida eterna através do arrependimento do pecado. E de andar no caminho da porta estreita. E sair do egoísmo. E sair daquela possibilidade do risco total da morte eterna. E entrar na vida. E aqui ter uma vida maravilhosa. Fique tranquilo, irmão. O fato de você dividir aquilo que você tem. Hoje, nós temos muitas famílias passando fome. Por causa, infelizmente, por causa do egoísmo do homem. Muitas famílias, devido à pandemia, muitos pais e mães de família estão desempregados e ainda querem fechar tudo. Querem que a fome tome conta de nossa nação. Querem que a fome tome conta de tudo, que acabe tudo, que ninguém tenha mais chance de nada. Agora chegou o nosso momento de mostrar, como Zaqueu mostrou a Jesus, mudança de caráter, de pensar naquele que não tem nada em casa, de procurar saber como é que eu posso ajudar. Deus vai te mostrar. Você pode ter certeza que vai chegar diante de você, se você se prontificar, se no seu coração você tiver aquele desejo, Senhor, eu quero ajudar o meu próximo, eu não quero saber que eu estou aqui com a minha mesa farta e tem alguém passando fome agora. Está sobrando comida. Como é que eu vou deixar de dar alguém a uma família? Eu vou adotar uma família, entendeu? Você chega para uma família e você transforma a vida daquela família. Você não pode adotar 2 famílias, adote uma. Mas adote agora uma família. Procure saber. No seu meio, tem alguém precisando. Aí se no seu meio, com a graça de Deus, não tiver ninguém precisando, tá todo mundo bem. Procure saber fora do seu meio. Procure saber nas igrejas. Tem igrejas, meus irmãos, sérias, que estão abrindo mão de tudo que recebem do dízimo para comprar cestas, para ajudar o próximo. Hoje, tem igrejas só fazendo isso. E diz, se você precisa, nos procure. Então, essas pessoas que estão precisando, procuram as igrejas. Então, lá é uma boa fonte de você encontrar alguém precisando. Aí você não quer entregar na igreja? Vai entregar à família que a igreja indicar. Vá conhecer de perto a necessidade daquele seu próximo. Vá conhecer de perto. Você vai se surpreender, você vai querer dar até mais do que você realmente ia dar. Do que você ia entregar na igreja. Porque você vai conhecer a necessidade e você vai saber que aquela pessoa precisa de muito mais do que aquilo que você ia dar ali na igreja. Adote uma família. Ajude alguém. É isso que Deus está chamando você hoje para isso. Procure uma família para você ajudar. E se Deus quiser,
esses planos diabólicos que estão fazendo de destruir a nossa nação, esses planos vão cair de água abaixo, porque o mal vai sair. Deus vai tirar essa maldade toda. Vai sair com esse vírus que matou tanta gente. Vai sair também o vírus da maldade, que mata muito mais do que este da pandemia. O vírus da corrupção, da ambição, daquele que está no poder, que tem poder decisivo e que desvia o dinheiro público e que esconde os medicamentos para que as pessoas morram. Eu tenho fé em Deus que estas pessoas vão ser tocadas, vão devolver os medicamentos que estão escondidos, criminosamente escondidos, e vão devolver o dinheiro público que receberam para fazer o que não fizeram. Devolvam. Vocês têm uma alma. Vocês têm um espírito. Pensem no que vocês estão fazendo com o seu próximo. Pense. E nós, irmãos, vamos orar para que estas pessoas elas sejam tocadas, para que elas devolvam o dinheiro que elas desviaram, para que não falte nada para a nossa nação, e que Deus abençoe todas as nações da terra, e que os corruptos sejam desmoralizados e sejam destituídos do poder, do cargo que eles estão hoje, para que nossa nação tenha alimento, porque nossa terra, para a honra e glória do nosso Deus, ela é muito rica, ela é abundante, porque Deus nos dá em abundância. Não precisamos de ver alguém passando fome. Deus supre todas as nossas necessidades. Agora precisamos é de orar para que Deus derrube os malignos que estão no poder, roubando o dinheiro público, desviando. E o pior, irmãos, isso é um genocídio. Estão escondendo o medicamento que, graças a Deus, existe, foi comprado. Devolvam os medicamentos. Devolvam. Vocês são obrigados a devolver, porque Deus vai desmoralizar vocês. Os medicamentos vão ser descobertos. Deus vai tocar em alguém que sabe aonde estão os medicamentos e eles vão ser devolvidos. E se Deus quiser, essa pandemia vai embora o mais rápido possível. Nem vamos precisar desse medicamento. Nem vamos mais precisar, se Deus quiser. Mas tenham vergonha do que vocês estão fazendo. Vocês vão ser desmoralizados, porque Deus existe. E Deus vai derrubar o império das trevas. O império das trevas não vai prevalecer, nem no nosso país e nem nos outros países. Porque a terra foi feita por Deus. Todas as nações são do Senhor, consagradas ao Senhor. Então o mal não vai prevalecer. Isso é recado de Deus. O mal não vai prevalecer. Arrependam-se enquanto vocês podem. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus continue reinando soberano sobre a sua igreja. Que Deus abençoe todos nós. Todo ser que respira precisa do Senhor. Todos nós precisamos da graça de Deus. Mas a palavra de Deus hoje é generosidade e honestidade. Faça como Zaqueu. Mude da água para o vinho. Seja mais generoso. Seja mais generosa. E quanto a vocês,
corruptos, políticos desonestos. Temam a Deus. Procurem ser honestos antes de vocês partirem daqui, porque o que tem aguardando o iníquo, o desonesto, o corrupto, é um fogo que fede a enxofre. Não querer morar lá, não. Procure saber da palavra de Deus se você não conhece. Se você tem tanto conhecimento, mas não conhece o principal livro, o livro da vida. E prostre-se diante de Deus e peça perdão. E devolva aquilo que você tirou de nossa nação. Devolva o dinheiro público que você se apoderou. Eu não digo que você devolva 4 vezes mais, como Zaqueu fez. Mas devolva enquanto você pode. Para ver se sua história muda. Para ver se você é salvo. Irmãos, esta é a palavra. Esta é a palavra que o Senhor trouxe hoje. E que esta palavra chegue aos ouvidos daquele que precisa ouvir. É o que eu peço a Deus, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Que não seja em vão o que Deus está falando para você hoje. Ouça a palavra do Senhor. E seja livre do mal que te oprime. E alegre-se na existência e na grandeza de Deus. Amém. Amém.